bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. O podcast de hoje é um tanto diferente daqueles que você está acostumado a ouvir semanalmente aqui no site do Instituto Mises Brasil ou pelas plataformas de distribuição, especialmente na iTunes Store. E este podcast é um tanto diferente porque eu queria dividir com vocês, cada um de vocês, ouvintes do podcast do Instituto Mises Brasil, algumas conquistas e algumas alegrias que o podcast conquistou este ano, e por essa razão eu queria apresentar. Esse podcast de hoje é uma conversa e uma prestação de contas para você que me ouve semanalmente e me brinda com a sua audiência. Você que me acompanha anualmente sabe que nós estamos no 5º ano do podcast, e você que entrou neste programa, você que ainda não ouviu nenhum programa e por acaso chegou até aqui, eu queria dizer para você que nós estamos no 5º ano do programa. São 5 anos de podcast voltado à Escola Austríaca de Economia e às ideias da liberdade. Foram até agora 296 programas ininterruptos. Esse é o programa de número 297. Em janeiro, já quase chegando lá, em janeiro o podcast comemora 6 anos de programa. É uma conquista extraordinária e, volto a repetir, uma conquista extraordinária considerando o perfil, a singularidade, a temática do podcast do Instituto Mises Brasil, que é voltado, repito, à Escola Austríaca de Economia e à promoção das ideias da liberdade. Só para dar um pouquinho de história, eu já falei isso em algumas entrevistas, aqui no próprio podcast, quando é que essa história começa? Essa história começa, então, 5 anos atrás, quando, numa conversa com o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, eu propus um programa no formato de podcast, um programa de entrevistas, para que o Instituto Mises Brasil tivesse um produto que entregasse informações, entregasse entrevistas, debates nesse formato. E a primeira pergunta que o Hélio me fez foi se haveria gente suficiente que justificasse o programa. Ou seja, o que ele queria me perguntar é se o programa duraria mais do que um mês, com um programa por semana, um programa semanal. E eu disse ao Hélio nessa ocasião que eu achava que daria para fazer pelo menos 6 meses de programa. 6 meses eu tinha na minha cabeça que era possível cumprir e que eu me desdobraria para que o programa tivesse pelo menos um ano, o que já seria uma conquista extraordinária. E cá estou dividindo com vocês essa alegria de 5 anos do programa e prestes a comemorar 6 anos de programa. Bom, a motivação para este podcast hoje, esse podcast especial, e que, repito, é uma prestação de contas para vocês, partiu de uma pergunta que eu queria responder. Por que 2017 foi um excelente ano para o nosso podcast? O podcast, afinal, é feito por mim, mas ele se justifica, ele existe e ele comemora e cumpre os seus quase 6 anos de existência, porque você, ouvinte do podcast, existe. Afinal, quais são as boas notícias de 2017? Na iTunes Store, que é a nossa principal referência, quer dizer, nós temos basicamente 2 plataformas de distribuição do podcast, que é o site do Instituto Mises Brasil, mas a maioria dos ouvintes ouve e acompanha as atualizações pela iTunes Store. E quais são as grandes notícias na iTunes Store? Durante todo o ano de 2017, que ainda não acabou, mas está quase lá, na categoria de notícias e políticas dos podcasts na iTunes Store, o podcast do Instituto Mises Brasil ficou
como top 10, entre o top 10 e o top 15 ao longo do ano de 2017, concorrendo com BBC, com CBN, com vários programas, né, aí nos top 15, concorrendo com o Estadão, concorrendo com Band News, enfim, concorrendo com gigantes, né, da imprensa que tem uma divulgação muito maior do que o podcast do Instituto Mises Brasil tem, e esses canais têm uma audiência muito grande e, portanto, atrai muita gente e um público muito mais diversificado do que o podcast do Instituto Mises Brasil atrai. Por essa razão, a nossa conquista é ainda maior, porque a gente está concorrendo com grandes desse segmento de notícias e política. Tem uma seção na iTunes Store, logo que você entra na iTunes Store, que é uma seção chamada What's Hot, né? Que é uma seção que poderia ser traduzida, e aqui tomo de empréstimo uma ótima tradução que a Thaís Batista, que trabalha na equipe do Instituto Mises Brasil, fez, que é a categoria O que está bombando nessa seção, nessa categoria de notícias e política. E nessa seção, que é uma indicação daqueles podcasts recomendados pela própria iTunes Store, o podcast do Instituto Mises Brasil ficou ao longo do ano, né, nos 10, né, no top 10, e ficou variando ali entre o terceiro e o quinto na indicação que aparece logo na página inicial da categoria Notícias e Política. Então, nessa sessão, né, o que está bombando, o que bombou ao longo de 2017, o podcast do Instituto Mises Brasil ficou ali no top 3, top 5. Na categoria geral de todos os podcasts, de todas as categorias, uma das quais notícias e políticas, então é um universo ainda mais amplo do que aquele no qual o podcast do Instituto Mises Brasil está inserido, o podcast do Instituto Mises Brasil, numa lista de 200 podcasts de todas as categorias, nós ficamos na semana passada, é o último dado, portanto, nós ficamos na posição 119, no universo de 200 podcasts, todas as categorias da iTunes Store brasileira, nós ficamos, podcast do Instituto Mises Brasil, na posição 119, repito, brigando com muita gente grande, com muita gente com muita exposição, como Carlos Alberto Sadenberg, Miriam Leitão, enfim, muita gente muito conhecida, né, comentaristas famosos, que tem inclusive a vitrine da televisão para expor o seu próprio nome, né? E nesses 5 anos de podcast, para conquistar, né, toda essa posição na iTunes Store, para completar 296 programas, né, o podcast manteve aquele perfil que o caracterizou desde o início, que é ser uma porta de abertura para pessoas que não conhecem a Escola Austríaca de Economia, não conhecem esse universo das ideias da liberdade, portanto, precisaria de uma porta de entrada. E eu sempre tento fazer que a entrevista comece de uma maneira muito básica e depois avance de forma mais detalhada sobre questões às vezes bastante difíceis da Escola Austríaca de Economia, como um podcast recente que eu fiz com o professor Felipe Rosa, e o tema era se a praxeologia, né, misesiana de Ludwig von Mises poderia ser considerada uma ciência geral da ação humana ou se poderia ser uma ciência não geral, mas mesmo assim uma ciência da ação humana. Um podcast que começa de forma muito básica e depois vai avançando para questões acadêmicas muito específicas da Escola Austríaca de Economia, neste caso, o assunto, a praxeologia, ou seja, a ciência da ação humana, segundo Ludwig von Mises, né? Então, o podcast tem esse caráter, que é um caráter introdutório, mesmo quando os assuntos são mais profundos, são mais acadêmicos, mas eu tento conduzir o leitor para que ele entenda, inclusive, mesmo que de forma rudimentar, mesmo de forma muito básica, que o leitor entenda o que está sendo discutido
Portanto, mesmo que o público do podcast seja alguém já iniciado na escola austríaca, eu estou sempre pensando naquela pessoa que por alguma razão caiu aqui no podcast, entrou, conheceu o podcast, baixou o podcast e está ouvindo sobre escola austríaca pela primeira vez, está ouvindo a respeito das ideias da liberdade pela primeira vez e precisa de uma dimensão introdutória, mesmo quando há professores que investigam de forma acadêmica assuntos relacionados à escola austríaca de economia. Então, esse é o perfil do podcast, essa a identidade que eu sempre quis que o podcast tivesse, e pelos números até agora conquistados, pela audiência crescente, pela influência que o podcast tem, pela respeitabilidade que o podcast conquistou, eu acredito que esse perfil, essa identidade seja bem sucedida, tenha dado certo e que você, ouvinte, continue me brindando o podcast com a sua audiência, né? E por conta desse perfil, por conta da forma como o podcast é conduzido e pelas escolhas dos entrevistados, pelas escolhas que eu faço dos entrevistados, pelos assuntos, etc, etc, etc. E para coroar um ano cheio de conquistas, cheio de felicidade, cheio de alegrias, eu recebi no sábado passado, quer dizer, tem 3 dias que eu recebi um e-mail da Apple parabenizando o podcast, e eu fiquei muito feliz assim, de poder trazer essa informação para vocês, além daquelas que eu já havia coletado. Um e-mail da Apple parabenizando o podcast do Instituto Mises Brasil por ter ficado no top 20 dos podcasts mais baixados em 2017 na categoria Notícias e Políticas. Portanto, durante o ano de 2017, o podcast do Instituto Mises Brasil, que você ouve toda semana, ficou no top 20 dos podcasts mais baixados no ano de 2017, porque você me acompanhou ao longo desse ano, porque você baixou o podcast do Instituto Mises Brasil ao longo deste ano 2017 que se encerra. É uma conquista enorme para um podcast, repito, especializado em escola austríaca e em ideias da liberdade. E se um podcast com esse perfil tem atraído tantas pessoas como você, é porque o Brasil, de fato, está buscando informações diferentes daquelas que são apresentadas na imprensa tradicional, e eu quero crer que essa evidência seja um indício de que o Brasil está mudando para melhor ou está num processo de transição para uma mudança para melhor. E eu queria desejar a cada um de vocês que me ouve que 2018 seja um ano ainda melhor para você individualmente, para nós aqui do podcast e principalmente para as ideias da liberdade. E antes de encerrar esse podcast, já agradecendo a cada um de vocês que me ouve semanalmente, eu queria pedir a você que me ouve neste momento que, se ainda não fez, por favor, entre na iTunes Store, entre no perfil da iTunes Store no podcast. Você que tem o podcast no celular pela iTunes Store, por favor, qualifique o podcast lá nas estrelinhas que tem, qualifique o podcast e deixe algum comentário. Pode ser um comentário curto, pode ser uma palavra só, adorei, excelente, ótimo. Deixe um comentário. Primeiro, para eu saber que você existe, quem é você, e segundo, que esse feedback que você me dá e me dará aumenta, né, a qualificação do podcast e a gente sobe no ranking. E eu queria muito que no próximo ano eu pudesse comemorar junto com você, não que o podcast estará na categoria no top 10, top 15 de 2017, mas comemorar ali a gente no top 5, top 6, top 5, top 3, desculpa, e quem sabe fechar o ano como primeiro colocado na categoria de notícias e políticas na iTunes Store. Então, para finalizar essa conversa, para finalizar essa prestação de contas positiva para você que me ouve toda semana, um agradecimento especial para você e que 2018 seja um ano excelente para todos nós. Muitíssimo obrigado e até a próxima.
Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.